Esse é mais um PQC, que é o quadro onde vocês perguntam e eu respondo na minha caixinha do Instagram. Toda semana eu deixo uma caixinha no Instagram para vocês perguntarem o que quiserem sobre longevidade, sono, performance, etc. E eu respondo aqui no YouTube para dar uma resposta mais completa que vocês merecem. Então, sem mais delongas, hoje o PQC está muito interessante. Primeira pergunta é o quanto o jejum pode ajudar na longevidade. O jejum foi um assunto bem polêmico há uns tempos. Hoje em dia eu percebo que está mais esfrio essa discussão, mas tudo que também toca a alimentação, tudo que é relacionado à dieta, alimentação, nutrição é polêmico. Por isso, esse foi um dos motivos que eu não foco mais tanto em alimentação. Quem me conhece mais da antiga sabe que eu falava muito sobre alimentação, sobre dieta. Hoje em dia eu não falo mais porque simplesmente é algo que acaba não sendo interessante. Geralmente as pessoas se prendem a alimentações, se prendem a modelos falhos, como o modelo de calorias entrando e calorias saindo, que nada mais é do que uma simplificação, só que as pessoas não entendem que é uma simplificação e levam aquilo ao pé da letra. Isso é falta de estudo. Então, eu prefiro me abster um pouco desse assunto e só tocar em pontos específicos, que é o caso do jejum. Também, quando for alguma coisa importante, aí eu toco sobre alimentação. Mas eu tenho um vídeo também no AMA, que é finado AMA, Ask Me Anything. No AMA 1, eu respondo mais sobre alimentação e eu falo mais sobre esse modelo de calorias entrando e calorias saindo, e qual o erro desse modelo. Qual o erro também da aplicação errada da primeira lei da termodinâmica a seres humanos. Enfim, a primeira pergunta é o seguinte: o quanto o jejum pode ajudar na longevidade? Seguinte, jejum não é uma coisa homogênea. Existem protocolos de jejum. Por exemplo, existe o jejum intermitente mesmo, que a rigor, pela literatura, é o indivíduo fazer um dia de jejum seguido de um dia de alimentação livre, e assim sucessivamente. Ele intercala dias de jejum com dias de alimentação. Tem alimentação por tempo restrito, ou time restricted eating, que você vai achar na literatura, que é basicamente o indivíduo estabelecer uma janela no dia, um período específico no dia dele, para se alimentar. Por exemplo, ele vai se alimentar de meio-dia às 18, ou seja, ele tem uma janela de alimentação de 6 horas e uma de jejum de 18 horas. Tem protocolos mais restritos, que o indivíduo faz uma refeição por dia, que é one meal a day. Ele faz 23 horas ou 22 horas de jejum e tem 1 ou 2 horas para poder se alimentar. Geralmente o mais famoso é o que as pessoas comem, tem uma janela de 8 horas para comer e 16 para jejuar. Eu já vi também, inclusive, um protocolo mais otimizado para o ritmo circadiano, que é 13 horas de alimentação e 11 horas de jejum. Então, só que eu discordo disso, vocês vão ver por que depois. E também tem o Fast Mimicking Diet. Fast Mimicking Diet é uma dieta basicamente rica em gordura, baixa em proteína e também baixa em carboidrato, basicamente uma dieta cetogênica, em que você tenta mimetizar os efeitos do jejum. Porque o que acontece no jejum? Geralmente é a ausência de ingestão de carboidrato. Isso força o fígado a fazer gliconeogênese, a gerar mais glicose de novo, a gerar mais glicose por meio de lipídio. Então você dando mais lipídio, você, em teoria, estimularia essa produção de glicose pelo fígado a partir de lipídios e imitaria um pouco o estado metabólico que o corpo fica no jejum. E quais seriam os efeitos do jejum na longevidade? A princípio, geralmente quando a gente tem isso tomando um indivíduo que ele estava se acostumando a comer muito mal, comendo batata frita, comendo hambúrguer cheio de óleo de soja, se entupindo de óleo de soja, se entupindo em alimento rico em carboidrato e também rico em gordura. Isso não importa se é gordura saturada ou não. Todo alimento que é rico em gordura e também carboidrato não é interessante metabolicamente, porque vai sobrecarregar, digamos assim, o ciclo de Randall, que é um ciclo em que a gordura inibe o uso, digamos assim, da glicose e, por sua vez, a glicose inibe o uso da gordura. Sem contar que você acaba desacoplando o sistema de saciedade. Enfim, não é interessante esse assunto para outro tópico. Mas sempre quando você tem um indivíduo nesse caso extremo, você coloca ele no jejum intermitente, geralmente ele vai diminuir níveis de inflamação. Isso também ocorre se ele fazer restrição calórica, se ele fazer uma dieta, por exemplo, simples, não precisa ter essa limitação com o tempo. Então, geralmente,
os benefícios nesse sentido do jejum acontecem por esse motivo. Agora, em relação à melhora do perfil lipídico, em relação à melhora da resposta à glicose ao alimento, e melhora da resistência insulínica, e por outro lado, da sensibilidade à insulina, da glicose, glicemia em jejum, enfim. Agora, existem outros benefícios do jejum que provavelmente a restrição calórica pode não provocar. Na verdade, a restrição calórica e o jejum intermitente também podem dar esse benefício, mas o jejum intermitente me parece ter maior potencial por causa da restrição do tempo em relação a isso. Você tem duas barreiras, a barreira do alimento, ou seja, do quanto você deveria consumir, isso já parte da restrição calórica, e a barreira do tempo. Se você for disciplinado, você provavelmente não vai consumir nenhum alimento depois dessa hora. Portanto, você não tem a ingestão calórica. Mas em relação ao jejum intermitente, me parece ser mais interessante em termos de ritmo circadiano, e isso também em longevidade no geral, porque além de ter todos os benefícios metabólicos que eu falei, também tem benefícios na inflamação, também a restrição calórica tem esses benefícios, não é algo exclusivo do jejum intermitente. Então, diminuição de marcadores inflamatórios, tudo isso acontece também com restrição calórica. Mas uma coisa que pode não acontecer com restrição calórica é esses benefícios relacionados ao tempo. E para isso eu vou trazer um paper muito interessante aqui, de Sutton e colaboradores, de 2018, que foi publicado na Cell Metabolism. Muito bom, é muito interessante esse paper. E vou destacar só um parágrafo aqui, que toca justamente nesse ponto em relação ao tempo. Eu vou citar aqui, vou traduzir para vocês aqui. Em humanos, 4 ensaios clínicos piloto de alimentação em tempo restrito, ou seja, de 4 a 10 horas de período de alimentação, foram conduzidos até a data, isso em 2018. Surpreendentemente, os resultados da alimentação em tempo restrito em humanos parecem depender do tempo do dia da janela de alimentação. Ele trouxe as referências aqui. Restringir a alimentação até o meio do dia reduziu o peso corporal ou a gordura corporal, a glicemia em jejum e os níveis de insulina, a resistência à insulina, a hiperlipidemia, que são os níveis de lipídios no sangue, de gordura no sangue, e a inflamação. E a gente consegue ter os benefícios anti-inflamatórios do jejum. Porém, restringir a ingestão de comida para o final da tarde ou à noite, depois de 4 horas, chamado de alimentação em tempo restrito tardia, ou produziu majoritariamente resultados nulos, ou piorou os níveis de glicose pós-prandiais, ou seja, depois da alimentação. A responsividade das células beta, ou seja, o quanto as células beta liberam insulina em resposta a uma carga de glicose, a uma ingestão de alimento, é muito importante, porque as células beta são responsáveis pela liberação de insulina no pâncreas. Geralmente, uma diabetes bem avançada também envolve falência de células beta. Pressão sanguínea e os níveis de lipídios. E antes de ler esse parágrafo, eu já estava refletindo, eu falei, provavelmente isso é por causa do ritmo circadiano, porque sabe você que todos os processos do nosso corpo, todos os órgãos, fazem seus processos, sintetizam proteínas, expressam genes em horas específicas do dia. Não acho que é ao acaso, mas existe toda uma cronicidade, toda uma sincronicidade entre os órgãos. Geralmente, à noite, a gente tende a ter menor secreção de insulina, porque existem receptores de insulina no pâncreas, sabe você? Obviamente, existem variantes genéticas que são mais sensíveis a esse efeito da melatonina. Ou seja, a gente tenderia a ter uma pior resposta à glicose à noite. E ele traz isso aqui no próximo parágrafo. Então, por isso que a restrição calórica, se não for contextualizada temporalmente, se não for aplicada no contexto de jejum intermitente, pode não ser tão boa, não sei que seja ruim, pode não ser tão boa quanto um jejum intermitente otimizado para a função circadiana. Hoje em dia, saibam vocês que não dá para negligenciar o reloginho biológico. Não tem como negligenciar. É de suma importância. A regulação do sistema circadiano, do relógio circadiano, melhor dizendo, está associada à diminuição de diversas doenças. Indivíduos que trabalham com turnos, trabalham à noite,
Por exemplo, médico, inclusive, seguranças, enfim, pessoas que trabalham de madrugada tendem a ter riscos maiores para doenças, inclusive o câncer. Então não dá para ignorar. Inclusive, hierarquicamente, mais importante você manter um ritmo circadiano regulado do que você dormir bem. Olha a surpresa. Então por isso que é uma coisa também que eu englobo no Boa Noite, que é o método de dormir melhor. Que não é só um método de dormir melhor, de estabelecer uma rotina de sono, de conseguir colher os benefícios disso, de conseguir diminuir o risco de doenças por meio de uma rotina de sono. Mas o que eu prezo nisso é regulação circadiana. Esse é o plano de fundo do Boa Noite. Não é só uma rotina simplista, é todo o controle de ritmo circadiano para trazer mudança concreta e duradoura na vida. Então não dá para negligenciar o ritmo circadiano. Preciso fazer as coisas no mesmo horário, tender a ter um perfil mais matutino, fazer as coisas mais cedo, se exercitar mais cedo, comer mais cedo. Isso, obviamente, dentro das limitações de cada pessoa. Tem pessoa que realmente não consegue, tem pessoa que tem uma rotina corrida, tem pessoa que tem filho e acorda de madrugada, mas tudo, obviamente, dentro das limitações, dentro das possibilidades de todo mundo. Mas se o indivíduo organizar a sua rotina e trazer essa alimentação mais para cedo, ele consegue colher mais benefícios do que a simples restrição calórica, que não é contextualizada no tempo, consegue trazer. Inclusive, tem outra via de benefício que seria do jejum intermitente, também da restrição calórica também, é da estimulação da via MPK e a inibição da via mTOR, que basicamente a via mTOR é uma via de anabolismo e também relacionada a desenvolvimento celular, crescimento celular, e quanto mais você desenvolve essa célula, mais você acelera o ciclo dela. Mais aquele tecido, melhor dizendo, chega ao seu fim por causa de algum encurtamento de telômero, esse é um dos mecanismos. Ou seja, quanto mais processo, quanto mais a gente vai vivendo a vida, digamos assim, mais perto a gente chega da morte. Assim também ocorre nessa célula. Agora, se a gente vai para o lado oposto, por meio da via MPK, a gente desestimula isso. Sem contar que tem outro benefício que também a restrição calórica pode trazer, além do jejum intermitente. Porque jejum intermitente não adianta você também limitar sua janela de alimentação e comer o mundo nessa janela de alimentação. Jejum intermitente geralmente está ligado à restrição calórica. Também tem o benefício da autofagia, que é basicamente a célula se autorreciclando. Ela come organelas que não estão funcionando mais, come estruturas que não estão fazendo mais, recicla os materiais e faz novo. É a célula se autolimpando. Ela também elimina moléculas de bactérias, de vírus, fungos, etc. Então, esse é um benefício interessante. Então, em resumo, quanto o jejum pode ajudar na longevidade? Ele pode ajudar, primeiro, na regulação da glicose, regulação da insulina, regulação dos níveis de lipídios. Terceiro, ele pode ajudar, se você contextualizar com o tempo, a organizar o seu ritmo circadiano e conseguir também melhorar toda a sua saúde em relação a isso. Terceiro, também diminuir os níveis de inflamação no geral. Obviamente, tudo que eu estou falando aqui é em média. E também estimular essas vias de MPK e inibir a via mTOR. Obviamente, se você inibir a via mTOR, você não tem crescimento celular e você morre. Mas você fazer uma regulação e favorecer o equilíbrio para menos ciclos celulares. Obviamente que isso é tudo um mecanismo, isso é tudo de livro, de estudo com modelos animais, com modelos celulares. A gente não sabe muito bem nessa área o quanto a gente gostaria. Mas, em resumo, esses são os benefícios que o jejum intermitente poderia trazer. Segunda pergunta. O que faz um artigo científico ser confiável e verdadeiro? Essa pergunta é muito interessante e eu vou trazer, enquanto eu estava pesquisando sobre o jejum, eu estava no PubMed procurando os artigos para poder estudar. Como sempre, eu procuro revisão sistemática com meta-análise para poder entender um panorama da literatura. Eu me deparei com essa revisão sistemática aqui e eu vou mostrar para vocês aqui. A gente vai fazer ao vivo como você pode detectar um estudo de má qualidade. Isso especificamente em meta-análise, que na resposta que eu dei no Instagram, eu dei só um complemento, uma pincelada. Eu disse que você tem que olhar com carinho para a seção de métodos. Então vamos olhar aqui rapidamente para a seção de métodos, só para a gente ver rapidamente como seria a gente conseguir entender como um estudo seria confiável, digamos assim, e verdadeiro. Obviamente que essa linguagem precisa de refinamento. Confiável e verdadeiro. Todo estudo vai trazer uma evidência para você, e essa evidência tem diferentes níveis de certeza, se ela tem alto grau de certeza, se tem baixo grau de certeza, enfim.
Trouxe esse estudo aqui de Calaf e colaboradores, os efeitos do jejum intermitente em marcadores inflamatórios em adultos, uma revisão sistemática com comparação par a par, uma meta-análise em rede. Então, aqui ele buscou avaliar os efeitos de jejum intermitente nos marcadores inflamatórios. Já tem um problema aqui. Vamos aqui na seção de métodos. Primeiro é o seguinte. Ele traz diversos métodos de jejum intermitente. Ele não padroniza um método específico. Quando a gente vai ver na tabela em que ele traz cada método de cada estudo, é uma aberração. Porque ele compara maçã com banana. Não faz sentido você comparar coisas diferentes. Então já tem um problema aqui. Outra coisa bizarra que eles trouxeram é que a meta-análise atual foi limitada a ensaios randomizados. Ok. Exceto quando ensaios não randomizados de alta qualidade preencheram todos os outros critérios de elegibilidade para poder fortalecer a análise. Mas me diz, como isso vai fortalecer a análise se você está colocando evidência presumidamente de menor certeza com evidência que presumidamente seria de maior certeza? No mesmo bolo. Você está colocando um protocolo, um design de estudo não adequado para responder a pergunta que você fez na sua própria meta-análise, junto com um ensaio clínico que pode responder a sua pergunta. Isso é bizarro. Isso é muito subjetivo. O que seria de alta qualidade? Eles também não falam aqui. Interessante. Pelo menos no texto principal. Isso distorce os resultados. Todo estudo tem erro sistemático. Basicamente, o que é erro sistemático? Muita gente confunde erro sistemático com viés, né? Essas pessoas que se dizem baseados em evidência, que estampam no peito baseado em evidência, se você perguntar para eles a diferença entre erro sistemático e viés, eles vão falar que erro sistemático é viés, só que não é a mesma coisa. Por exemplo, erro sistemático é os erros provocados pela própria limitação do aparelho, dos nossos sistemas de medição, pela nossa própria forma de entender, de estudar. São as limitações da nossa própria forma de entender o mundo que produzem erros. Isso é um erro sistemático, um erro derivado do próprio sistema. Por exemplo, se você botar alguém para se pesar numa balança em cima de um carpete, provavelmente o peso da pessoa vai parecer maior no carpete. E qual a limitação? Aqui, o sistema é uma balança em cima de um carpete. E isso vai produzir um erro. Agora, viés é o resultado dessa limitação. Também falar em termos de probabilidade de viés não é conceitualmente correto. O correto é falar direcionalidade de viés. Para onde o viés aponta? O viés tende a superestimar? Ou esse viés tende a subestimar? É mais correto falar em termos de direcionalidade de viés, não de probabilidade de viés. Viés sempre vai ter. Probabilidade sempre vai ser maior que zero. Então, o mais correto, conceitualmente, é falar em termos de direcionalidade de viés. Olha, por meio desse sistema que a gente tem para conhecer, para saber a resposta, provavelmente o viés vai tender a superestimar os efeitos. E é isso que acontece quando você coloca esses estudos não adequados para responder pergunta junto com o estudo que seria adequado. Você tende a superestimar os efeitos, como eu estou dizendo. Outra coisa que é interessante aqui é que eles limitaram a intervenção para mais de 2 semanas, pelo menos 2 semanas. Isso exclui estudos que duraram menos, provavelmente foram nulos, não sugeriram nenhum benefício. Além da parte mais estatística, que eu não vou entrar, mas vou entrar só nessa parte aqui, do I ao quadrado, que basicamente eles usaram o modelo estatístico para poder distorcer os resultados, aumentar a incerteza, também trazer um viés que estimaria os efeitos, superestimaria os efeitos. Então, eles trouxeram que um I ao quadrado menor que 30 indicaria baixa heterogeneidade. Na verdade, isso não é interessante, não é correto. Geralmente, baixa heterogeneidade é 15 e 20, ou 25, se eu não me engano. 25%. Heterogeneidade, basicamente, é o médio grau de diferença entre os estudos, em termos de protocolo, em termos de diferenças entre as populações. Então, esse estudo não é uma meta-análise horrível ou ruim, que não é interessante essa meta-análise. A quem é ignorante em termos de ciência aceitaria esse estudo, os resultados desse estudo, só porque é uma meta-análise. E cita a tal famosa pirâmide de evidência. Essa pirâmide de evidência não é interessante. Conceitualmente errada, não reflete a realidade. Só porque a meta-análise então, é ótima, é melhor do que um ensaio clínico. Não. A meta-análise é tão boa quanto a qualidade dos seus estudos e também quanto os seus métodos. A meta-análise pode também amplificar viés. Então, e aqui ele trouxe os estudos. Por exemplo, olha o protocolo de um estudo aqui.
jejum intermitente. Consumiu 25% da energia basal nos dias de jejum. E comeu livremente nos dias de alimentação. Ou seja, o indivíduo poderia comer tudo o que ele quisesse no próximo dia. E como foi feito esse controle? Isso é um protocolo de jejum intermitente, porém, protocolo totalmente esdrúxulo. A gente não sabe o que a pessoa comeu depois. Ad libitum. Ela comeu o quanto ela quisesse. Então não teve restrição calórica. E como eu falei, não adianta ter jejum intermitente se não tiver restrição calórica. Senão vai se trocar 6 por meia dúzia. Outro exemplo para a gente terminar, para não ficar muito longo. Comeu ad libitum de 3 às 7 da tarde, diariamente. De 20 horas de jejum. Aí tem um problema que a gente já apontou por Sutton e colaboradores em 2018, no artigo anterior que eu mostrei para vocês, que não é interessante, não seria interessante a princípio, comer muito tarde, mais para final da tarde ou à noite. Que aí produziria um resultado ou nulo ou negativo. Eles trouxeram isso na análise também. Faltou estratificar. Fazer um grupo de estudos com uma alimentação mais cedo, com uma alimentação mais tarde e dividir por protocolos. Eles não fizeram isso. Então, basicamente, como você vê que um estudo é verdadeiro, um estudo é interessante, é olhar com carinho na sessão de métodos, assim como a gente fez agora. Então, basicamente, é assim que a gente vê. Terceira e última pergunta. Tem algum hack capaz de mudar o sono definitivamente aplicável para qualquer pessoa? Resposta curta, não. Raramente na saúde a gente vai ter hack. Eu defendo que a gente precisa ter a base muito bem estabelecida, ter um alicerce muito bem feito, senão um prédio cai. Não adianta você consertar um prédio com alicerce fraco fazendo só remendo. Consertar a janela que quebrou enquanto a fundação do prédio está caída. E o prédio eventualmente vai cair uma hora. Então, não existe hack para mudar o sono definitivamente. O que existe é protocolo, técnica e constância. Existe você deixar a sua base forte, para aí sim você conseguir ter um sono interessante. Obviamente que nesse processo tem coisas que que pode ajudar pra gente. Mas tem hacks que a gente pode usar. Mas não hack no sentido de uma solução milagrosa, em que você vai ter pouquíssimo esforço e como se fosse uma válvula de escape. Não. Existem coisas que a gente pode aplicar no contexto, mas soluções simples, mas que podem ter um efeito interessante para o indivíduo ali caminhando até ele conseguir estabelecer e não depender provavelmente daquilo. Não se usar mais essa muleta. E nesse sentido, coisas que inclusive eu também aplico, que são contenção de danos. Tenho todo um conjunto de sistema de contenção de danos, inclusive no Boa Noite, em que, por exemplo, teve um imprevisto para você, ou você teve filho, ou você precisou, por algum motivo, não conseguiu dormir. Existem práticas de contenção de dano para isso. Por exemplo, uma prática de contenção de dano que eu aplicava, inclusive, é ingerir uma dose alta de melatonina antes de dormir, sabendo que eu ia dormir pouco, para no dia seguinte eu não sentir tantos efeitos de dormir pouco. Porque a melatonina também tem um efeito antioxidante. Em altas doses, ela tende a ter um efeito contrário de sinalização de sono. Eu não tomava uma dose tão alta a ponto de me deixar com insônia, agitado, mas eu tomava uma dose ali mais alta, muito mais alta do que a recomendada, digamos assim, no rótulo. E eu tinha uma percepção subjetiva muito boa quando eu fazia isso. Outra coisa, por exemplo, é fazer jejum durante o dia, ficar sem comer nada. Só, obviamente, beber água, se hidratar. Para você estimular o tônus simpático, ficar mais alerta. Porque o indivíduo que está com sono comprometido, com sono ruim, não está dormindo bem, no próximo dia ele fica um caco, ele fica mal. Para contrapor isso, existem essas coisas. Tudo isso está no Método Boa Noite. Vou abrir as inscrições para o Método Boa Noite para membros fundadores. Vou dar mais detalhes no Instagram. Mas quem quiser, vai no meu Instagram, @gabrielbarros.gb, fala comigo sobre isso. Então, o que eu defendo, isso não só em relação ao sono, mas a alimentação em todas as áreas da saúde, é você ter um alicerce, uma fundação forte, para você não ficar dependendo de hackzinho toda hora, para você não ficar toda hora fazendo contenção de danos. Mas em resumo, o que você poderia fazer agora? Umas soluções pontuais, fáceis de aplicar, que são quase como um hack, para você começar
estabelecer sua base, sua rotina de sono. Para já tirar você da inércia, para já começar a fazer você construir a sua base, a sua fundação para uma boa rotina de sono excelente. Isso tudo que eu vou falar está no método Boa Noite, que é o método que eu uso para dormir melhor, para ter construído a minha rotina de sono. Vamos focar na noite agora. Primeira coisa, assim que hoje você vai fazer, pega papel e caneta, você vai fazer isso hoje, tenta fazer isso hoje. Ou quando você vê esse vídeo. Tenta fazer isso o mais rápido possível. E sempre que vai chegar a noite, você vai lembrar de mim, falando na sua cabeça isso. Mas anota ou grave em algum lugar. Chegou o anoitecer. Já começa a diminuir as luzes. Já começa a apagar a luz dos cômodos. Já começa a deixar... O ideal seria você deixar tudo escuro. Mas se não tem como deixar tudo escuro, diminui o máximo de luzes possível. Ou, se você não tem como apagar nenhuma luz, acende somente quando você for usar. Reduz o uso de celular à noite. E estabelece um tempo de aterrissagem. O que é o tempo de aterrissagem? É o tempo que você vai literalmente aterrissar e diminuir sua atividade cerebral, diminuir a sua atividade corporal. Isso tem que ser pelo menos 30 minutos da hora que você escolheu para deitar. Ok? Fez isso, o ideal seria 1 hora, mas 30 minutos é um bom começo. Em relação à luz também, se você tiver uma lâmpada laranja, o ideal seria uma lâmpada vermelha, ou uma lâmpada laranja, enfim, e deixar ela de meia altura, 1,5 metro assim, 1 metro, ou um abajur de mesa. Deixa essa luz somente ligada à noite, que muito provavelmente você vai conseguir sinalizar para o seu corpo que já está chegando a hora de dormir. Você vai ficar muito provavelmente mais propenso a dormir mais cedo, sentir sono mais cedo. Então, mantém isso, a casa escura, diminui o uso de dispositivos à noite. Não é interessante ficar vendo TV ou expor a tela de um geral à noite. Mantenha uma alimentação mais cedo. Assim que, antes de escurecer, ou assim mesmo, logo depois de escurecer, já faz a sua última refeição. Obviamente, isso no geral, tem indivíduos que não conseguem, enfim, mas isso no geral. E faz isso por uns dias. Muito provavelmente, seu sono vai melhorar. E aí tem outras coisas a mais que você poderia fazer. Se expor à luz do sol ao acordar, de 5 a 10 minutos, se tiver um dia ensolarado, e de 10 a 20 minutos, quando tiver um dia bem nublado. A sua noite de sono também começa quando você acorda. Então, todo esse conjunto de práticas para você fazer a sua base, eu te dei agora também práticas simples e fáceis para você aplicar hoje mesmo, para você conseguir melhorar o seu sono, mudar o seu sono definitivamente. É um conjunto de práticas que vai mudar, não é uma coisa isolada que vai fazer também. E, obviamente, por mais que você tenha todo o conhecimento, vai depender muito da sua aplicação, de você realmente superar seus impulsos de, por exemplo, querer ficar vendo uma série até mais tarde e fazer o que deve ser feito. Então isso também tem que ser levado em consideração. Isso também é uma boa noite engloba. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e fica ligado no Instagram, que eu vou abrir as vagas para os membros fundadores do Boa Noite. Esse foi mais um PQC e até a próxima.